Então, dando sequência à entrevista com os nossos ex-coordenadores do nosso GP, hoje nós temos o prazer aqui de entrevistar a Luciana Miranda Costa, ela que foi a nossa coordenadora entre os anos 2013 e 2016. Então, eu agradeço bastante a presença, o tempo da Luciana, que eu sei que ela tem um monte de coisa para fazer, mas ela achou aí uma tardezinha de sexta para conversar para a gente, conosco, para dizer um pouco da história dela e do grupo, né? Então, primeiro, eu sei que o seu currículo é bem extenso, né? Eu não vou ler tudo isso daqui, então eu gostaria, para quem ainda não teve o prazer de conhecê-lo, que você se apresente, né? Você é formado em comunicação, mas em que área, ok? E quando é que você caiu dentro da Intercom? Para depois a gente começar a falar do nosso grupo. Obrigado, então, viu? Eu que agradeço, imagina, um prazer enorme, muito feliz de estar aqui nesse espaço, né? E eu sei que todo mundo é ocupado, imagina. Então, super feliz mesmo, que bom, parabéns pela iniciativa. É bom a gente poder lembrar um pouquinho e preservar a memória, né? Que é uma memória individual sobre muitos aspectos, mas também coletiva, né, em termos de que o que a gente construiu e tem ajudado a construir se fez e se faz coletivamente, né? Então, que bom. Eu comecei jornalismo, eu fiz jornalismo na PUC de São Paulo, né? Eu sou paulistana, então fui fazer jornalismo em São Paulo. E depois de jornalismo trabalhei como repórter, depois da faculdade trabalhei como repórter em alguns veículos, especialmente rádio, então Rádio Eldorado, Rádio Cultura em São Paulo, alguns impressos, e aí eu quis me especializar em reforma agrária, conflitos agrários, que era uma temática que realmente chamava muito a minha atenção. Então, por conta disso, eu fui fazer mestrado no Pará, no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e logo que eu terminei o mestrado, abriu um concurso na Universidade Federal do Pará, UFPA, para professor de radiojornalismo. Essa altura, eu já estava morando, eu casei, então estava morando no Pará, ao mesmo tempo que fazia o mestrado, e resolvi prestar o concurso, né? Tinha sido repórter e tudo em São Paulo, tinha sempre muita curiosidade em relação ao rádio, estudos em rádio, e fui fazer o concurso, passei. Então, desde 1997, eu sou professora na Universidade Federal do Pará, sendo que a partir de 2015 somente na graduação, porque nesse ano eu mudei para o Rio Grande do Norte, então sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na graduação e na pós, e no Pará eu continuo somente na pós, né, na pós-graduação. E a partir dessa entrada no mestrado, eu fui me inteirando dos congressos, né, das possibilidades de estar socializando, né, o que a gente aprendia, o que a gente produzia, etc. e tal. O meu mestrado ele foi interdisciplinar, né, porque como eu estava interessada em conflitos agrários e tal, eu busquei um mestrado que me desse suporte nessa temática, e foi no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Então, a partir daí, eu fui me aproximando dos congressos. E como a minha formação original na graduação era em comunicação, então fui me aproximando também dos congressos na área de comunicação. E a Intercom, claro, apareceu como juntamente com a Compós, apareceu como dois grandes faróis, assim, em termos de interesse, de interlocução, etc. E a partir de 2000, eu comecei a frequentar a Intercom, e frequentava em dois núcleos. O de mídia sonora, por conta do concurso em radiojornalismo da UFPA, né? Passei a ser professora, desenvolver pesquisas nessa área, principalmente em rádio, e o grupo que trabalhava com questões mais ligadas a desenvolvimento regional, comunicação rural, tinha um núcleo na Intercom de 2000 nessa área. Então, foi por
conta do início no mestrado e um pouco depois da inserção no doutorado, também no NAIA, né? E eu fiquei um tempo fora do país e tal, fazendo estágio, que eu fui me aproximando da Intercom. E esse núcleo é um GT, na verdade, né? Um grupo de trabalho, lá da Intercom em 2000, que foi em Manaus, a minha primeira Intercom, trabalhava com questões ligadas à divulgação científica, meio ambiente, como eu mencionei, desenvolvimento regional rural, e era a temática que eu, embora me aproximando mais da comunicação, né, analisando campanhas de prevenção a incêndios florestais, ainda continuava com o pé muito forte no rural e na questão ambiental. Então, foi o núcleo que eu fui me aproximando cada vez mais. E depois de um tempo que houve lá uma mudança na nomenclatura dos GTs da Intercom, eu não me lembro exatamente o ano, mas houve um desmembramento, né? Então, esse núcleo, que era o GT trabalhava mais a questão do desenvolvimento rural, regional e tal, foi desmembrado e ficou o GT de Meio Ambiente e Divulgação Científica. Não sei se era Comunicação Científica e Ambiental, acho que era o nome. E aí, claro, por conta da temática, o que eu estava fazendo doutorado, eu fiquei nesse núcleo, né, nesse GT, que depois passou a chamar GP, né? Era GT, depois GP, depois voltou para GT, né? Aquelas questões que vão mudando com o tempo aí a partir das nomenclaturas. Mas, e aí eu fui cada vez mais me afinando, né, com o GP, professor Exaltina, depois professor Ricardo Alexino, aí você, Arquimedes, Kátia, Inesita, Catarine e tal. Nessa época já não frequentavam o GT a professora Graça Tagino, nem Graça Caldas, já não frequentavam, né? Infelizmente, mas tinham deixado aí uma herança muito legal. E uma discussão muito interessante. Não, eu ia te dizer que a Graça Tagino, ela saiu em 2006, né, para a entrada justamente da Exaltina, né? E eu conheci a Graça em 2003, no congresso da Intercom de Minas, né? E depois ela acabou se afastando e isso aí veio a turma da Exaltina. E nós éramos naquele momento junto com a turma que você falou da comunicação rural, que era até a Betânia, né, antes dela ir lá para Folk, a Salete, né, aquele grupo, exatamente, né? o Calhau, né, o Ângelo Brás. E aquela fusão, né, que virou um negócio doido lá, foi justamente no Rio Grande do Norte, né, quando o pessoal do esporte veio conosco e o Zé Marques, não o José Marques de Mello, mas o José Marques, né, acabou assumindo a coordenação e depois passou para a Exaltina de novo, né? Então, aí depois ficamos nós, né? Eu lembro que em um certo momento a saúde não aparecia no título, inclusive, do GP, né? E ficou mais comunicação, divulgação científica e meio ambiente, né? E depois virou o que somos hoje e para onde vamos a gente vai falar já, né? Mas enfim, você está isso eu fiquei pensando enquanto você falava, você tem 30 anos de Intercom, né? Pois faz muito tempo, né? Eu qualquer dia ganho uma medalha dessas aí, né? Não, é engraçado porque tem coisas que você está falando que para nós isso é memória e para quem está ouvindo talvez seja história, né? Nossa, é verdade, já foi um dia misturado, foi, né? Já foi tanta coisa que a gente não explicava, né? E a mistura com esporte foi interessante porque na prática ela não se consolidou, né? Ela ficou só no nome. Água e mas óleo, as salas eram separadas, as discussões eram separadas, todo mundo muito amigo, muito simpático, mas todo mundo separado. Mas eu na verdade, o Zé Marcos foi o primeiro entrevistado, né? Depois você vai ter acesso assim que a gente subir.
E assim, a gente não tem nada contra, muito pelo contrário. Eu falei para ele que eu Não, até li na época, simpaticíssimo, discussões é tudo até muito boleiro, né? interessantes. Eu me lembro do tema, eu falei, ó, eu fui lá, ler até um trabalho que eu achei interessante, que era análise de discurso das entrevistas do Filipão na Copa, de não sei quando. Ele falou, coincidentemente foi uma aluna minha que fez. Eu falei, então, mas é que eu me interessei pelo assunto, eu jamais estudaria esse assunto, porque não tem nada a ver comigo, né? Mas assim, eu acho muito legal o futebol, né? O que o Filipão falava, eu acho que seria ótimo, mas não tem nada a ver com saúde. E a gente não achava link, ao contrário do atual, né? Que a gente consegue até colocar uma galera misturada, porque às vezes o assunto tem o olhar da saúde, do meio ambiente e da divulgação, né? O futebol ficava meio assim, mas ele explicou, não vou dar spoiler, você vai assistir, qual foi o real motivo que estava por trás dessa fusão, né? Tem o José Marques de Mello como mentor disso tudo e as lições que nós tiramos a partir daí, né? Isso foi bem interessante. Mas eis que você entrou, Foram boas lições. sim, você entrou, foi se sedimentando aí no grupo, né? Ficou mais para cá do que para o rádio, né? Eu também não sabia desse seu lado da Rádio Eldorado, então a gente deve ter bastante amigos em comum, né? E aí, 2013, você é convidada para assumir esse rojão, né? Você vai ser a coordenadora junto com o Alexino, né? Como é que foi? Como é que se deu esse convite, né? Como é que você recebeu isso? Como é que foi? Digo assim, você já esperava? Você estava sendo preparado ou foi um tiro a queima-roupa? Assim, é você? Não, não. Na verdade, foi uma transição, né? Já muito prevista, porque eu era vice da Exaltina, né? Fui durante 2 anos, então provavelmente em 2011, 2013, vice. E aí já era uma coisa meio que programada, esperada, né? Aí acabei ficando mais 4 anos, então assim entre vice e coordenação 6 anos, foi um tempo muito longo, na verdade. E, claro, um grande aprendizado sempre, né? Uma oportunidade de conhecer muitas pessoas, de acompanhar essa nossa caminhada, essa nossa evolução em termos teóricos, metodológicos, novas temáticas que foram surgindo, né? Algumas pessoas que saíram, outras que permaneceram mais tempo, enfim. Mas foi uma oportunidade muito boa para perceber o interesse que havia na temática, que continua muito alto, né, na minha concepção, assim, na minha percepção. Há um interesse real pela temática. Agora, com a pandemia, a questão da saúde nem se fala, mas a questão ambiental, a divulgação científica sempre despertou muito interesse. E houve um esforço no sentido de perceber que metodologias vinham sendo trabalhadas, quais as possibilidades, agora sempre com alguns obstáculos, que eu acho que ainda continuam até hoje, né? Que é talvez nesse esquema remoto isso possa ser revisto, né? Eu acho que é possível, sim, encontrar maneiras de uma aproximação mais regular dos pesquisadores, diálogos mais constantes, né? Então, acabava que, apesar das boas ideias, das boas intenções, os encontros eles acabavam se dando uma vez por ano, de fato, né? Com algumas iniciativas de vamos publicar junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas na prática as pessoas estão muito ocupadas, né? Com muitas demandas e passagens caras, né? Dificuldades que hoje, né? Pós não, durante a pandemia, né? A gente aprendeu que tecnologicamente são mais viáveis, né? Dá para a gente aproximar as pessoas de um modo produtivo, de um modo interessante, sem um custo alto, né? A partir de uma plataforma e tal. Mas foi um aprendizado recente, né? Naquele período não se tinha isso, né? E todo mundo em lugares norte, sul, né? Sudeste, nordeste, mesmo centro-oeste, a gente tem aí membros do GP que continuam, mas as dificuldades em termos logísticos eram grandes, né? Agora, Luciana, essa história, você foi vice da Exaltina, depois você assumiu junto com o professor Alexino,
Você consegue destacar alguma marca do seu trabalho? Algo que na gestão Exaltina não era feito, que durante a sua foi feita, que você acha que foi inovadora ou mudou a regra do jogo, enfim, alguma coisa que você trouxe de novo ou você reviu, sei lá, nos seus anos de direção? O trabalho com Exaltina foi muito compartilhado, né? Quando eu estava na vice, lá na coordenação, a gente discutia muito e decidia conjuntamente. Então, eu acho que muito do que foi implementado enquanto Exaltina ainda era coordenadora se manteve porque tinha esse caráter, né, de uma gestão meio compartilhada. Eu acho que nesses 4 anos houve momentos de umas ideias bem interessantes que eram subcoordenações, né, que buscavam exatamente essa articulação regionalizada, né, e esse gás, né? Houve a intenção e o início de uma publicação que só foi se concretizar já na gestão sua e de Kátia. A gente pegou um período aí de problemas financeiros, de escassez de verba, enfim, foi um período muito tumultuado, né? Aqueles anos, para viabilizar uma publicação que tinha sido encaminhada, né? A gente recebeu os artigos e tal, selecionou aquela coisa toda, mas as editoras deram para trás e isso implicava num custo alto, né, para os autores, e isso acabou sendo um desestímulo. Agora, eu acho que se consolidou bastante a questão dos debatedores nos grupos, isso ficou bem sistematizado, consolidado, né? Eu acho que isso foi uma coisa interessante, que realmente essa distribuição, essa organização interna do GT, eu acho que favoreceu, inclusive, essa nucleação mais forte, né? Algumas pessoas que realmente se mantiveram a partir desses laços que vão sendo criados em termos de funções, mas de um certo compartilhamento, né? De conhecimento, de interesse e tal. Então, acho que isso foi interessante. Alexino, ele teve um papel também fundamental. A Alexino é que tentou viabilizar, inclusive, a publicação do livro, e que as editoras, como eu mencionei, infelizmente deram para trás, mas nessa organização do livro, na organização interna do grupo, em articulações. Então, uma outra coisa que eu acho que foi bem interessante, assim, em termos de consolidação, foi a presença de convidados externos, participando de palestras que abriam as sessões do grupo. Então, a gente tinha pessoas que não eram do grupo necessariamente, mas que eram convidadas. A gente trazia também pesquisadores do local onde a Intercom estava acontecendo, que era uma tentativa exatamente de aproximar essa produção local ao que já vinha sendo feito de modo mais abrangente no restante do país. Eu acho que foram iniciativas que acabaram trazendo pessoas de fora para o grupo. Isso foi muito positivo, né? Algumas que continuam colaborando até hoje. E essa busca de uma certa regionalização do GT, mas isso, como eu disse, naquele período, embora tenha havido algumas iniciativas e alguns movimentos, infelizmente não conseguiu se estruturar efetivamente. Eu acho que talvez, como eu disse, nesse modelo remoto, eu acho que é possível. Aí a coisa já fica mais tranquila, mais fluente, né? E com baixo custo, né? Custo quase zero praticamente. Então isso viabiliza. São ideias. Agora, a gente teve alguns movimentos em rede social, né? Tendo aí o Facebook como um dos canais possíveis. Esse tipo de iniciativa, assim, de divulgar mais o grupo, tentar trazer elementos de registro da história, né, do GT. A gente teve um artigo publicado aí num livro da Intercom, né, que trouxe também histórias de outros GTs, então houve um movimento legal de buscar recuperar essa história.
com a colaboração coletiva, acho que foram 6 autores, salvo engano, foi um trabalho assim de muitas mãos e de muito levantamento, né? Buscar a história, tentar colocar ali e tal. E então acho que foram essas as principais marcas assim desse período que eu destacaria, né? Foram algumas boas intenções, muito trabalho e consolidação de algumas coisas que já haviam sido pensadas, outras repaginadas, né, atualizadas, mas essa busca de tentar trazer o que o GT fazia como um fortalecimento do próprio grupo, mas também expandir isso para as pessoas que estavam fora, né? Eu acho que isso foi uma iniciativa interessante. E como eu disse, Ricardo Alexino, maravilhoso, né? Com um enfoque mais na divulgação científica, mas sempre com uma preocupação muito grande do ponto de vista teórico-metodológico, na escolha dos trabalhos, na discussão, no debate que poderia acontecer. E uma das vezes, eu lembro que foi no Rio de Janeiro, a gente teve 60 inscrições, 60. E Bombou. Bombou, né? foi, que era mais fácil, né? As pessoas estavam mais ali e tal. Então, todos os GTs tiveram assim, né? Estufaram, né? Nesse encontro do Rio de Janeiro. E realmente aí foi muito puxado, porque a ideia ali naquele momento era não dividir as salas, era permitir exatamente essa integração e tal dos grupos temáticos, né? Meio ambiente, saúde, ciência e tal. E, pô, foi puxado aquilo. Mas foi um grande desafio, deu certo, que bom, né? A pergunta era justamente quais os desafios. Você já diluiu vários desafios que você acabou enfrentando durante o tempo que você estava. Mas eu peço para você agora projetar, né? Eu sei que você não tem bola de cristal, mas assim, o que um coordenador, seja eu ou quem for assumir, tem normalmente desafio num grupo como esse, né? É manter a galera junto, pensar no que fazer durante o período pós-evento, né, para não ficar esse ato, né, de vamos se encontrar no ano que vem, até o ano que vem ninguém sabe o que faz, né? O que dá para melhorar, para conviver com esse pessoal sem que cada um procure fazer carreira solo e depois se encontrar um dia? O que você sugere? Bom, eu acho que esse fortalecimento interno é bastante importante, né? Sem dúvida. Esse grupo de rádio, né? O GT, na verdade, que é o título atual, ele rádio mídia sonora. Ele tem algumas propostas que eu particularmente gosto muito e que a gente tentou implementar no nosso GT, mas que na prática não funcionaram muito bem por conta desses fatores que eu já mencionei. Mas eles têm, a partir de determinadas temáticas, vamos supor, a gente podia pensar em termos da saúde, da Covid, ou em termos ambientais relacionados a desmatamentos e queimadas, eles tratam determinados temas contemporâneos, tal, que as pessoas estão tendo informação o tempo todo sobre eles, e a partir disso eles lançam a ideia de publicações coletivas para o país inteiro. Para o país inteiro. Então, são pesquisadores do país inteiro. Não, claro, o convite começa com o grupo, mas ele se expande para pesquisadores que têm interesse naquela área. Mas o selo fica sendo do grupo, né? Então, isso é uma forma de atrair novos pesquisadores, de promover esse intercâmbio entre o que já se faz no GT com quem está fazendo isso fora, em outras esferas, né? Ou nas próprias universidades somente, e tal, mas traz isso e realmente dá uma oxigenada, né? Porque é interessante. Eu acho que uma outra questão que não deu para implementar, mas que eu acho que sempre achei que seria uma boa ideia, é uma aproximação com os programas de pós-graduação, especialmente os que têm um certo foco nas temáticas que o grupo trabalha, né? Então, essa aproximação com discentes, isso eu acho que seria muito interessante, né?
como fazer isso, tem que pensar, né? Tem que ver como o grupo seria atraente para esses programas a ponto da gente conseguir chamar discentes ou docentes para participar de determinadas discussões. Mas isso eu acho que seria muito interessante, essa aproximação com os programas, principalmente com os discentes, porque a gente precisa manter o grupo vivo, né? A gente precisa trazer novos trabalhos, a gente precisa, de alguma forma, promover mecanismos que atraiam esses doutorandos, esses mestrandos para os debates, né? A ideia eu realmente não tinha pensado nesse segmento. Eu acho que você matou aí, né? É verdade. Quem somos nós, na verdade? Além daqueles pesquisadores, né, dos programas de pós-graduação, eu aqui, você aí no região norte, nordeste, enfim, os de sempre, né? Aqueles que têm embaixo de si vários orientandos que vêm e apresentam seus trabalhos. Tem uma galera que depois que passa no mestrado, ou, né, nem todo mundo acaba virando pesquisador, nem todo mundo segue carreira acadêmica, eles simplesmente somem, né? Eles não têm motivação para aparecer no encontro para discutir isso daí, por mais que gostem, até porque tem que pagar, né? Tem o investimento da deslocamento e tal, né? Isso seria muito legal, ir atrás dos docentes e dos discentes, que tem a ver com os nossos temas, e trazê-los, porque eu não sei aí, mas, por exemplo, aqui, digo na USCS agora, onde eu estou até o final do mês, para que o aluno se qualifique, né, que ele vá para a defesa, ele tem que ter publicado em anais completos, né? E a Intercom abre essa possibilidade, que é fácil, digamos, que é mais fácil publicar em anais completos do que você submeter numa revista Qualis B1, B2 e tal, né? Porque a concorrência é maior. Então, muitos acabam vindo para cá, não necessariamente se associam, mas junto com o seu orientador, acabam apresentando e não voltam mais, né? Então, seria talvez uma maneira de conhecer, né? Porque normalmente, agora sendo suspeito a falar, normalmente as pessoas que participam do grupo, elas gostam do acolhimento, né? Da temática, porque a gente não tem esse negócio de I am the best, fuck the rest. A gente aprende junto aqui, né? As pessoas, a gente entende os níveis, assim, olha, quem está mestrando está no nível, quem já é doutorando outro, quem é doutor. Então a gente não pode exigir de uma pessoa que é um trabalho de iniciação científica, né? Tem isso também, né? A gente teve esse ano, né? A gente exigir do cara uma teoria, né? Não tem, o cara, ninguém dá aquilo que não tem, né? E o nosso espaço, acho que nesse sentido, é ao contrário de outros lugares que a gente vai, que eles escolhem uma pessoa e você nunca mais volta. Não vou citar onde, porque eu não vou. Deixa eu lá. Aqui não, aqui a gente acolhe, né? Eu imagino que seja assim. Então, eu gostei da tua ideia. Eu vou discutir. Não, e assim, eu estava falando e ao mesmo tempo estava pensando melhor sobre isso. Eu acho que um canal muito interessante nesses programas de pós-graduação, que você conseguiria pegar o grupo, quer dizer, aquele núcleozinho lá naquela pós, são os grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa dão uma sinalização muito boa, porque ali você tem o conjunto, né, os docentes, os discentes que estão interessados naquela temática. Então, se de alguma forma a gente consegue trazer os grupos de pesquisa, aí eu acho que é um ganho bem interessante, porque aí mata dois coelhos, né? Agora, a tua ideia do regional, eu acho que nós somos muito ausentes nos encontros regionais, né? Me parece que agora na reclivagem, que a gente vai ter um novo formato, né? Que a gente não sabemos o que é ainda, né? Me parece que existe, aspas, uma obrigação do grupo se manifestar, ou o próprio coordenador, estar presente nos encontros regionais. Coisas que, assim, eu nunca participei de um encontro regional aqui em São Paulo, que é a região sudeste, né? Eu ia direto para o nacional, né? Eu participei de alguns, mas como apresentadora ou como coautora junto com os meus orientandos, eu realmente incentivo a participação. Agora, é aquela história, tudo mudou, né? Tudo mudou. Vamos ver o que acontece nesse esquema remoto, porque se a pessoa participa de 2 congressos anuais, bom, um deles, no mínimo, ela vai bancar, né? Porque a instituição, no máximo, vai bancar um e olhe lá, né? Assim, né? Às vezes é umas diarinhas, às vezes banca passagem, às vezes não banca, enfim, aquela coisa. E então, para participar de 2 eventos anuais, que é o desejável, né? Um no primeiro semestre, no segundo, ou 2 no segundo, 2 no primeiro, tanto faz, mas
é o desejável por conta das interlocuções e tal, já não era barato, né? Imagina você participar dos regionais, mesmo porque a gente fala regional, parece que assim, você pega o carro, dali 1 hora você está no lugar, tá nada, né? Você vai pagar uma passagem cara também, você vai gastar com hospedagem, você vai isso, vai aquilo. Então, se for possível ter os eventos num modo híbrido, eu acho que isso ajuda muito, ajuda todo mundo. Aí sim, se tem adesão, mas quem puder ir presencialmente, vai presencialmente. Quem não puder, fica remotamente. Então, tem que se pensar em como operacionalizar isso de modo técnico e, claro, para ser uma coisa agradável, porque realmente esse encontro, né, pós-debate, né, sai, vai conversar, bababá, troca ideia, isso é muito salutar, isso é ótimo. Mas não, tem uma questão financeira aí que precisa ser considerada, né? Agora, que nós tivemos muita adesão de pessoas que não participariam normalmente em determinados eventos por causa do formato remoto, sem dúvida. Então, tem que ser considerado também. Eu acho que é um aprendizado. Agora, como faz para operacionalizar é outra conversa, né? Vamos ver. Não sei. Mas eu acho que o caminho é esse, mas é o híbrido. Embora eu ache, assim, eu acho que os debates são legais, embora eu lamente que a gente não pudesse ter gravado, né, por questões de direitos autorais e, enfim, da autorização de uso de imagem e tal, porque é interessante, né, a questão da apresentação do trabalho, os debates que vem depois disso, eu acho que do ponto de vista acadêmico é muito rico. Mas o que acontece por trás dos bastidores, o cafezinho, a ida no ponto turístico junto, o shopping da noite, onde a gente faz realmente o networking, que a gente conversa sobre trabalhos e combina publicações, isso não dá para fazer no online, porque no online acabou online e cada um é pro seu lado, a gente não aguenta mais ficar olhando para a cara. Eu já estou cansado de olhar para o computador, é muita tela, né? A gente quer... Eu estou carente, eu queria abraçar, eu queria ver um monte de coisa. Né? A questão da afetividade não se dá no online, né? Então, eu acho que esse esquema híbrido, que eu não sei como é que vai ser, vai ver se talvez uma solução, né? Eu queria, assim, quando eu te falo Intercom, lembra um momento alegre da sua trajetória no Intercom? Fala, eu lembro disso e eu não consigo esquecer mais. Foram muitos, mas seguramente eu acho que em termos... Bom, tem duas fases, né? Não são fases, mas são dois patamares. Um é a parte mais séria do Congresso, né? Que você tem as apresentações, então é uma alegria enorme acompanhar o tempo, né? Eu fiquei 6 anos, portanto, acompanhando ali todo mundo, todo grupo, papá. Então, você vê a pessoa entrando, né? Às vezes é uma iniciação científica, alguém que está se graduando, e depois, passou um tempo, você vê a pessoa conseguiu defender o doutorado e está apresentando ali o trabalho. Então, você acompanhou aquele período todo, né? Que coisa linda, né? Desde o mestrado até o doutorado. É incrível, é incrível. E, claro, isso acaba se refletindo em amizades, né? Em parcerias futuras e tal, em participação em alguns momentos dessas trajetórias acadêmicas aí, profissionais. Então, isso seguramente eu acho que é a lembrança querida. Fora isso, ainda nesse aspecto, a questão da cumplicidade, né? De você pensar junto, de você organizar, de você estar ali. No meu caso, estava mais próxima de Alexino, mas sempre teve esse grupo, né? Esse núcleozinho mais fechado, não porque queria ser fechado, mas porque era quem podia ficar mais perto, mais próximo, mais cooperante, que encontrava solução para as coisas e se virava. E a gente não está falando desse momento remoto aqui, que tudo está mais acessível, não. Às vezes era difícil, era a base do telefone, o WhatsApp também não estava nessa onda, acho que nem tinha. Olha lá, e vai no Skype e manda e-mail, era tudo na base do e-mail, né? Manda e-mail e abre e-mail, ai, pelo amor de Deus, atende, faz e não sei o quê, tudo. Então, esse trabalho em equipe, sem dúvida, foram vários momentos muito legais. E do ponto de vista do entretenimento, né, esses bastidores, que muita coisa acaba sendo resolvida nos bastidores, e tem muitos, né, muitos engraçadíssimos,
raríssimos, na verdade, assim, né? De participações, algumas um pouquinho mais pontuais, outras muito permanentes, mas essa possibilidade de você dar risada do prazer de estar junto, né? De saber que, bom, a gente tem dificuldades, a gente tem problemas, ao mesmo tempo a gente tem desafios, tem possibilidades, e tá aqui, tá rindo, e é um prazer, né? Essa coisa assim, tem uma expectativa, né? No sentido, tá chegando a Intercom, pô, tô cansada, tô com problema, tô com pouco dinheiro, tô com isso aqui, mas vou encontrar fulano, 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 fulano. E, pô, provavelmente a gente vai, né, sair, vai dar risada e tal. E é o que acontece. Então, além desse ganho em termos acadêmicos, há o ganho em termos afetivos, né? A amizade, o saber que a pessoa está bem, que ela está evoluindo, que ela está ajudando a formar outras pessoas, isso é maravilhoso, né? Eu não sei, você falou que você fez PUC, né? Talvez você tenha sido aluna do Cortella, né? Acho, não sei. E o Cortella, numa das palestras dele, ele falou da maldição do tempo dele, né? Porque ele falou que ele deu aula há 35 anos para alunos que tinham sempre 18, né? Porque a turma seguinte... Então, só ele envelheceu. É muito estranho, né? O feitiço do tempo. E a gente vê, às vezes, o caso que você falou, né? Você traz um orientando seu de iniciação científica, que entra, apresenta um trabalhinho legal, é picado pelo bichinho da academia, aí ele vai para um mestrado, que aí já começa a ter alguma fundamentação teórica, discutir autores, tal, o cara defende, apresenta lá durante os anos, aí depois você vê ele virando doutor, fala assim, gente, que legal, assim, e é muito bacana a gente, de alguma forma, né, nem sempre, digamos, muito ativa, mas ter participado da vida dessa pessoa, né, ter ajudado a construir aquilo que ele né, então é muito bacana isso, né, eu acho um reconhecimento para a gente, né, porque eu me lembro quando eu participei, né, eu entrei no mestrado com o Isaac Einstein, né, que era meu orientador, que não era tão ativo na Intercom. Ele foi algumas vezes, né, mais como palestrante, mas enfim. E aí essa turma que junto comigo começou, a Helena Marcolina, né, a Mônica Nunes, claro que não ficaram necessariamente nesse grupo, mas eles estão aí hoje coordenando trabalhos importantes, estão fazendo pós-doc no exterior. Assim, é tão legal, né, de saber que a gente está crescendo junto e está trazendo uma galera junto também para ficar no nosso lugar, porque o que importa é o todo, não o individual, né? Nosso grupo é um grupo, né? Então, assim, conhecimento é igual ao amor. Se a gente não divide, não multiplica, né? É mais ou menos isso, né? Por fim, então, a gente vai falar de futuro, né? Como é que você vê o futuro desse grupo agora para 2021 para frente? A gente não sabe se vai ter o presencial, provavelmente não, talvez não tenha vacina para todo mundo, né? O híbrido parece que vai chegar a apontar como uma opção ou talvez uma necessidade. E a gente tem a questão das fusões de grupo que aparentemente a gente vai ter que escolher caminhos aí. Como é que você, de novo na sua bola de cristal aí, prevê o futuro do nosso grupo? A gente vai dividir mais, a gente vai aumentar mais, a gente vai se ligar com outra turma interdisciplinar? Como é que você prevê? Depois a gente checa se você acertou ou não. Eu acho que, nossa, tá maravilhoso esse futuro, que é você que é o coordenador, né? Ela que mexe, vai estar brilhante, tenho a menor dúvida disso. Agora, nós temos, para o bem e para o mal, por conta das circunstâncias não felizes, eu diria, dois contextos, um mundial e o outro mais particular, mais nacional, que nos favorece, entre aspas, que é a questão da saúde, né? E a questão ambiental, né? Nós estamos aí com os holofotes voltados para temáticas, né? Os holofotes sociais, econômicos, inclusive, voltados para temáticas com as quais nós trabalhamos, né? Então, se existe aí uma especialização, né, um acúmulo de pesquisas, de experiências mais focadas, isso está com a gente. Então, é uma questão, eu acho, da gente tomar liderança, né? No sentido de, não que os demais não possam, todo mundo pode, claro, e deve, mas eu digo, eu acho que nós temos aí uma expertise, ela pode ser muito bem
usada a nosso favor, né? No sentido de fortalecimento. Antes isso já acontecia, em comparação com eventos internacionais, as temáticas que o grupo trabalha e trabalhava sempre foram temáticas muito importantes em outros eventos internacionais, da área, inclusive. Isso continua, e isso sofreu, digamos, um reforço muito grande dadas as circunstâncias ambientais que o país vem vivenciando desde 2019, mas antes já, mas é que 2019 e 2020 foram anos absolutamente de uma visibilidade absurda em relação aos problemas ambientais, e a questão da pandemia, né, que essa, então, é indiscutível. Então, para ficar em duas questões importantes, e a ciência, a divulgação científica. Nós estamos falando de ciência o tempo todo, a ciência marginalizada, que estava marginalizada até agora, não sei como é que vai ficar, mas é uma ciência que estava ali meio de escanteio. Agora, né, mudou o tom da conversa. Opa, né, quem é que pode falar sobre o quê? Né? E, além do mais, esse grupo tem uma tradição de algumas metodologias, né? A gente vem observando isso com os anos, e uma delas, seguramente, é a análise de discurso, né? E, então, nós somos bons nisso também, né? Então, nós temos aí um material muito bom, acumulado, que pode ser e deve ser, na minha opinião, bem explorado. Então, acho que a gente tem aí uns coringas para usar nessa argumentação de divisão de GTs e outras coisas dentro da Intercom. Acho que se tem um GT atualmente que está literalmente no holofote, é o nosso, ou pelo menos deveria ser, né? Porque é só olhar em volta e ver o que está acontecendo. Então, acho que nós temos aí argumento que não falta, viu? Essas temáticas, realmente, eu lembro que quando eu falava estudo comunicação e saúde, um professor aí falou assim, você estuda o quê? Bula de remédio? Ok, pode até ser, até tinha gente que usava, mas agora, por conta da pandemia, eles sacaram que a gente estuda muito mais que isso. E você falou a questão do meio ambiente, o mundo pegando fogo, né? Tudo sendo destruído. Quem que estuda isso? A gente, meio ambiente. Ciência, se não tiver ciência, gente, a gente vai ficar dependendo do que publicar no grupo do WhatsApp da família. Então, assim, olha nós aqui, né? É que a gente é low profile, a gente aparecia meio que... eu me lembro de um trabalho que eu fiz, acho que foi em Recife, em que eu mapeei todos os estudos feitos em saúde no Intercom. E a temática saúde não aparecia só no nosso grupo, ela aparecia dentro do, sei lá, do ponto de vista organizacional, saúde lá naquele GT da organizacional, do esporte, saúde. Então, assim, saúde perpassa, né? E hoje me parece que virou carro-chefe a partir da pandemia, né? Então, assim, eu acho que realmente a sua visão é bem otimista e realista, né? O que é uma raridade. Ultimamente as pessoas estão muito tristes e cabisbaixas, mas agora você realmente acho que você contribuiu bastante para a gente tomar menos fluoxetina nessa semana. Então, Pois é, não, acho que a perspectiva é boa dentro dos limites que nós temos aí práticos, né? Mas é boa. Então tá bom. Então eu queria que você deixasse, encerrando aí a palavra vai se encerrar com você, deixasse um recado para os seus colegas de GP, né? Talvez aqueles que não conhecem você, que não tiveram o prazer de ter você como gestora, né? Ou que não conhecem toda a história, faça uma provocação para que eles fiquem e voltem sempre para o nosso GT ou que virá daqui para frente. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço muito especial, não só a você, mas todo mundo, os nossos queridos aí, Kátia, Exaltina, Catarine, Ricardo, enfim, todos que nos deram a honra de conviver durante esse período, direto ou indiretamente. E todos que passaram pelo GT, né? Alguns que, como você mencionou, voltam, outros que não voltam, né? A partir das suas próprias trajetórias, escolhas e interesses.
Mas o que eu diria, assim, se tiver alguém assistindo, né, que tem interesse em conhecer o GT, que não o conheça ou que tenha se afastado e tal, é que o acolhimento é ótimo, assim, que a ideia é realmente contribuir. Eu acho que o nosso lema, assim, se a gente tivesse que, né, ter algum, é exatamente como a gente pode contribuir. É isso, né? Coletivamente a gente busca isso. Bom, legal, você está fazendo tal coisa, vamos ver como é que a gente contribui com você, né? E todo mundo faz isso, então é um esforço coletivo muito legal que vai deixando suas sementinhas, né? Uma das integrantes do nosso GT, não sei mais como chamar, mas Marília, por exemplo, que defendeu a dissertação. Que coisa linda, né? Ela fez uma menção direta ao GT, a importância que isso teve aí no desenvolvimento da pesquisa e tudo mais. É isso, né? Eu acho que esse acolhimento é o que a gente pode dar, né? E estamos aí, estamos abertos, né? Continuando, né? Ninguém larga a mão de ninguém, e a gente vai seguindo, né? E vai deixando a sementinha, a sementinha, a sementinha. Obrigado, Luciana, e até uma Um próxima vez. Então, até abraço, até a mais. próxima. Beijo grande.